Eu quero encerrar os meus 20 minutos que me restam falando a respeito de uma história de intimidade. Intimidade que eu aprendi em casa com os meus pais. Meus pais partiram com o Senhor em 2015. Meu pai em março, minha mãe em dezembro do mesmo ano. Eu nasci na Serra Gaúcha, na cidade de Gramado, no dia 4 de junho de 1976, tenho 42 anos. Sou o 7º filho, o caçula, a rapa do tacho. Mas quando foram rapar o tacho, pegaram bem a graxinha que tinha na borda. Sabe aquela graxinha que fica na bordinha do tacho, que até é ruim de lavar, até tu lava, e sempre fica aquela graxinha na borda. Saiu essa coisinha linda aqui. E com 3 meses de idade eu tive uma febre muito alta. Minha mãe me medicou em casa mesmo. Esperou alguns dias, a febre não baixou. Ela então me levou ao hospital no centro da cidade de Gramado. Lá fui medicado novamente para aquela febre, enviado para casa. E a febre novamente não baixou. E aquela febre não baixou durante 5 meses. E durante 5 meses eu só tive febre, vômitos e convulsões. De volta ao hospital, em constantes consultas e atendimentos de emergência, conseguiram identificar que eu tinha uma bactéria no estômago que estava causando aquela febre. Uma infecção no estômago. Então testaram todos os medicamentos e todos os tratamentos que havia na época e nada surtia efeito contra aquela infecção. E durante 5 meses eu não cresci nem ganhei peso. Eu era um bebê de 8 meses de idade que tinha o mesmo peso e o mesmo tamanho de um bebê de 3 meses. E aquela infecção estava consumindo a minha vida, consumindo a vida de meus pais, que durante 5 meses não dormiram. Ao final daqueles 5 meses, minha mãe se levanta de madrugada com o coração muito angustiado, vai até o berço, volta até o quarto, acorda o meu pai e diz: Sadi, Gesiel não está bem, vamos ao hospital. Meu coração está muito angustiado, tem alguma coisa errada. Foram os 2 comigo até o hospital, 4 quilômetros da nossa casa, a pé, nossa família era muito humilde. Chegando no hospital, o médico que estava de plantão era o meu pediatra, que conhecia o meu caso. E não só ele conhecia o meu caso, mas todos os funcionários do Hospital São Miguel e Almas, no centro de Gramado, me conheciam. De tantas vezes que eu havia estado lá, e de tanto sofrimento que aquele bebê enfrentava. Quando chegou comigo na emergência, a minha mãe me entregou ao médico. O médico me levou para dentro do setor de emergência, mediu os meus sinais vitais e depois de alguns segundos ele volta até onde minha mãe estava e diz: Mãe, infelizmente, seu filho já chegou morto ao hospital. Mas minha mãe era uma daquelas senhorinhas de coque no cabelo e saia comprida. Vocês conhecem as irmãs do coque? Minha mãe era uma irmã do coque. Minha mãe era uma crente que, quando dobrava os seus joelhos e começava a orar, os céus se abriam sobre a nossa cabeça. E naqueles 5 meses de febre, vômito e convulsões, eu fui ninado nos cânticos espirituais de minha mãe. Ela cantava para mim a madrugada inteira, tentando amenizar o meu sofrimento. E ela cantava assim para mim: Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Meus pais tinham uma característica muito interessante, eles eram plantadores de igreja. E os meus pais eram sempre enviados para as localidades onde ninguém queria ir. Eles abriam estrada onde não havia caminho ainda, onde o homem não havia chegado ainda. Era muito interessante o trabalho deles. Meu pai atendia uma localidade, um ponto de pregação, como a igreja chamava na época, que ficava 3 dias a cavalo da nossa casa. Então ele cavalgava um dia, dormia sobre os pelegos, cavalgava o segundo dia, dormia sobre os pelegos, cavalgava o terceiro dia e chegava para ministrar um culto com os irmãos, para 3, 4 pessoas que estavam se convertendo naquela localidade. 3 dias depois ele estava de volta em casa. Depois a igreja transferiu eles para um lugar bem perto de casa e dava para levar a família junto, porque na outra localidade não podia levar a família porque nós tínhamos um cavalo só. Agora a igreja transferiu eles para pertinho de casa, dava para levar os filhos todos juntos, eles ficavam tão alegres. Eram só 6 horas caminhando. Então eles almoçavam e saíam depois do almoço para caminhar aquelas 6 horas. Chegar até a igreja, ministrar o culto com os irmãos, e depois voltavam mais 6 horas caminhando, sob a luz da lua e das estrelas. E sabe como que eles faziam isso? Sabe como que eles faziam as 6 horas para ir, 6 horas para voltar? Louvando ao Senhor. Eram 12 horas de louvor em cada noite de culto, queridos. E você sabe o que são 12 horas de louvor em cada noite de culto? São 12 horas de intimidade com o Senhor. Talvez hoje a caminhada missionária, para mim, não me assusta, porque eu fui ninado nesses testemunhos dos meus pais. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que se está chovendo, a gente não vem no culto. Se está muito frio, a gente não vem no culto. Se tem jogo do nosso time, a gente não vem no culto. E depois a gente questiona Deus, que a gente não sabe o que está acontecendo, Senhor, com a minha vida. Parece que na minha vida nada acontece, Senhor. Eu sei que você, talvez, no estilo de vida moderna que nós vivemos, eu e você não consigamos dar 12 horas de louvor ao nosso Deus, mas será que Deus pode ouvir a sua voz 5 minutos? Será que pela manhã, como foi falado aqui, pela manhã, antes do seu dia começar e a sua agenda engolir você, você pode dar 5 minutos ao Senhor para dizer a Ele que você o ama, que a sua vida está nas mãos dEle e que você sabe que sem Ele você não pode fazer nada. Eles faziam aquelas 12 horas cantando assim: então minha alma canta. Oh, aleluia. Grandioso és, Tu és tão grande, Senhor. Grandioso és Tu. Sabe o que acontecia quando, a cada noite, ao invés de se lamentarem pelo frio,
Ao invés de se lamentarem porque nem todos os filhos tinham calçado para usar, ao invés de se lamentarem da distância e a igreja não forneceu um carro para eles, ao invés de se lamentarem e louvarem ao Senhor em todo o tempo, sabe o que acontecia? Meus pais eram semi-analfabetos, mas eles tinham uma intimidade com Deus, que cada vez que eles estendiam as suas mãos e começavam a orar, o céu se abria. Porque mesmo sem ter muito conhecimento, eles logo cedo aprenderam o caminho da intimidade, o caminho da boa parte. Eles logo cedo entenderam que o serviço não vem antes da intimidade, a intimidade vem antes do serviço. Meu pai foi chamado para orar por um caçador que havia atirado num ouriço, e o ouriço caiu sobre ele e cravou os espinhos naquele homem. E os espinhos então caminham por dentro do corpo, tentando sair, e chegaram aos órgãos vitais, o homem estava para morrer. Chamaram um missionário. Naquelas localidades não tinha médico, não tinha hospital, não tinha delegacia, nem estrada não tinha. Tudo era resolvido na intimidade. Tudo era resolvido na intimidade. Chamaram um missionário. Foi lá meu pai, na sua simplicidade, encontrou um homem deitado no chão da sala da casa, já devidamente enfaixotado, e do lado de fora da casa a cova aberta. Mas o homem não estava morto, a família estava adiantando os trabalhos. O homem, já com as mãozinhas posicionadas e os olhos fechados, respirava muito lentamente. A família o deixou ali para morrer, porque ele não suportaria uma viagem até o hospital mais próximo. Então não tinha o que fazer. Chamaram um missionário para dar a bênção. Como é que chama, pastor? Extrema-unção. O pai se ajoelhou ao lado dele, estendeu a mão sobre ele e começou a orar. E nessa hora que ele começou a orar, nas suas palavras simples, no seu jeito simples de ver a vida, sua voz ecoou pelo caminho da intimidade, e os espinhos saltaram do corpo daquele homem. Ele ficou completamente curado, e com aquele milagre se converteu toda a comunidade. Minha mãe foi chamada para orar por uma menina de 12 anos que havia falecido, filha única de um casal de agricultores, numa localidade tão distante, tão remota, que a família não tinha consciência de fazer um caixão para o corpo da menina. Colocaram o corpo dela sobre a mesa da cozinha, e ali ela estava sendo velada. A mãe foi até a localidade para orar pelos familiares enlutados. Chegou até a pequena casa de pau e barro trançado, de capim feito telhado e chão batido. Conhecem essas casinhas? As paredes são de madeira e barro trançado. O telhado é de capim Santa Fé e o chão é de terra batida, chão batido. A mãe entrou na casa e diz que quando entrou na casa, ouviu uma voz que lhe disse: ore. E aquele que conhece o caminho da intimidade, ele consegue reconhecer a voz do Senhor. No serviço você não consegue ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque tem tanto barulho lá. Tem tanta bateção de panela, liquidificador, vassoura, computador, impressora, rádio, TV, tudo ligado ao mesmo tempo. É tanto barulho no serviço que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você só vai conseguir ouvir a voz de Deus na intimidade. Então, quando você está no caminho do serviço, você tem que tomar decisões em meio a todo esse barulho. E aí muitas vezes nossa vida começa a ir por caminhos que nós não queremos que ela fosse. Não gostaríamos que a nossa vida estivesse dando aqueles resultados, mas nós tivemos que fazer escolhas em meio a todo aquele barulho. E a gente fez o melhor que pôde fazer. Ela então entrou na casa, olhou para os familiares, pediu licença a eles e tomou o corpo da menina em seus braços. Se ajoelhou no chão batido da casa, em frente ao fogão a lenha, e
e começou a fazer a única coisa que sabia fazer: orar. É a reação de quem conhece o caminho da intimidade. Quando você conhece o caminho da intimidade, você faz escolhas assertivas segundo a direção do Espírito de Deus. E por mais que as pessoas achem que aquilo é loucura, você sabe exatamente o que está fazendo. E quando eu lembro desse testemunho, ela me disse: filho, quando eu tomei o corpo da menina nos meus braços, ele estava duro e gelado. E eu sempre lembro desse cântico aqui: algemado por um peso, oh, quão triste andei até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ela ficou ajoelhada frente ao fogão a lenha, orando com o corpo da menina em seus braços, até que ela ouviu. E a menina ressuscitou. Aleluia. Esse é o seu Deus, querido. Esse é o seu Deus. Eu viajei ontem do Rio Grande até aqui durante 7 horas para nessa noite te dizer uma coisa muito simples: o seu Deus não mudou. Quem mudou foi você. Você mudou. Depois de um tempo você passou a fazer escolhas diferentes. E depois de um tempo fazendo escolhas diferentes, a gente já não ora mais como orava. E depois de um tempo fazendo escolhas diferentes e obtendo resultados que muitas vezes a gente não gostaria de estar obtendo, a gente vai esfriando e a gente não canta mais. A gente não louva mais como louvava. E agora parece que Deus está tão distante. Mas Ele não saiu do lugar, porque de eternidade em eternidade Ele está na sua habitação e não sai do lugar. Mas depois de um tempo fazendo escolhas diferentes, os nossos passos começam a caminhar em outra direção. E aquilo que aqui era só um pequeno ângulo de divergência, lá na frente nos coloca a quilômetros de distância da intimidade. Então volte de onde você está para o lugar onde você não deveria ter saído, o lugar da intimidade, aquele lugar onde você e Deus tinham os momentos mais lindos que você se lembra. Quando a minha mãe ouviu do médico que eu estava morto, ela disse ao médico: então, dá-me aqui o menino. Dá-me aqui o menino porque eu quero orar. Ah, queridos, aquele que conhece o caminho da intimidade, aquele que escolhe a intimidade, não aceita os diagnósticos negativos da vida. Aquele que conhece o caminho da intimidade, aquele que escolhe a intimidade, não aceita os diagnósticos negativos da vida antes de consultar aquele que tem a última palavra. Eu e você estamos recebendo, talvez diariamente, diagnósticos negativos.
São pessoas, são situações que querem massacrar os seus sonhos, os seus projetos. São diagnósticos de enfermidade. Mas aquele que conhece a intimidade do seu Deus, entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E não aceitam nenhum diagnóstico antes de consultar aquele que tem a última palavra. Ela se retirou para um corredor do hospital e orou ao Senhor e disse: Pai, Tu me destes esse guri, mas ele é Teu, Senhor. Se Tu não tem mais um propósito com a vida do Gesiel, pode levar, ele é Teu. Mas se Tu ainda tens um propósito com a vida desse guri, eu te peço, cura ele, e eu consagro ele a Ti, Senhor. Eu acho que Deus falou com ela. Eu tenho uma leve desconfiança de que Deus falou com minha mãe. Ela então se volta para o médico e diz: Doutor, o senhor se enganou. Meu filho não está morto, porque Deus me disse que tem um propósito para com a vida dele. O médico deu as costas para minha mãe e continuou fazendo tudo aquilo que estava fazendo, atendendo as outras emergências. Ele já havia visto aquela cena, talvez centenas de vezes. Uma mãe com um filho morto em seus braços, dizendo: Doutor, meu filho não está morto, meu filho não está morto. Mas aquela irmã do coque tinha uma paz no semblante e um sorriso nos lábios, e ela então falou pela segunda vez: Doutor, o senhor se enganou, meu filho não está morto, porque eu já entreguei ele na mão do meu Deus, e agora eu entrego ele nas suas mãos, e o senhor faça por ele tudo que a medicina pode fazer. O médico, impactado com as palavras de minha mãe, um tanto quanto irritado com a sua insistência, pega o seu estetoscópio, coloca em seus ouvidos, aproxima-se dela que estava comigo em seus braços e apoia novamente o estetoscópio sobre o meu peito. E dessa vez ele ouviu isso aqui, ó. Era o meu coração batendo. Se não for pra te servir, deixa aqui. Se eu quero